Se a Revolução Haitiana está no seu radar para uma prova, este material aqui é para você. A gente vai desvendar juntos a história, que é, ao mesmo tempo, épica e trágica do Haiti. E para isso, vamos usar como base a análise de Os Jacobinos Negros, que é um livro, olha, essencial para entender esse período. O nosso objetivo é que, no final, os pontos mais importantes sobre como o Haiti se formou estejam bem claros. Vamos começar com a grande questão, a pergunta que no fundo move toda essa história. Como é que pode São Domingos, que era a colônia mais rica, mais produtiva de todas as Américas lá no século XVIII, ter virado o Haiti que a gente conhece hoje, um dos países mais pobres do mundo? Entender essa virada é a chave de tudo, e é exatamente isso que a gente vai fazer. E a chave para esse mistério todo tá aqui, ó, neste livro, Os Jacobinos Negros. Ele não é só um livro de história, ele é o nosso mapa, mostrando como a única rebelião de escravizados que deu certo em toda a história aconteceu. É mergulhando nessa análise que a gente vai achar as raízes dessa trajetória tão complexa do Haiti. Para a gente organizar o estudo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o cenário que levou à revolta. Depois, vamos conhecer a fundo o grande líder, Toussaint Louverture, e analisar as decisões dele. Em seguida, vamos ver como a independência acabou levando o país ao isolamento. E, por fim, a gente reflete sobre o legado, o que ficou dos jacobinos negros. Prontos? Bora lá então. Para entender por que essa revolução estourou, a gente precisa primeiro visualizar o que era a colônia de São Domingos. E olha, era um verdadeiro barril de pólvora. Pensa numa pirâmide social que estava prestes a ruir. Lá no topo, uns 30 mil brancos que mandavam em tudo. No meio, uma camada fininha de mulatos livres que até tinham uma grana, mas poder que é bom, nada. E na base, sustentando tudo isso, uma massa gigantesca de 500 mil de escravizados. Pensa na proporção. Para cada pessoa livre, tinha mais de 10 escravizados. Era uma bomba relógio, né? Agora, atenção máxima aqui, pessoal, porque isso é ponto-chave e com certeza vai estar na prova. A vida dos escravizados era um inferno na terra, sem exagero. O trabalho nos canaviais era tão brutal que matava em poucos anos. A comida era pouca, a fome era constante. E a crueldade dos castigos, coisas como ser enterrado vivo, era algo indescritível. Então, guardem isso. A revolta não foi só por um ideal de liberdade, foi para escapar de uma tortura que era diária. E o que foi que acendeu o pavio disso tudo? Foram as notícias que chegaram da França. Em 1789, a Revolução Francesa começa a falar em liberdade. Essa ideia atravessa o oceano e em 1791 a coisa explode na ilha. Mas no começo era um caos total, sabe? Não tinha organização, não tinha um líder. E foi aí que, 3 anos depois, entrou em cena a peça que mudaria o jogo. E essa figura é Toussaint Louverture. Vamos ficar agora em quem era esse homem e como um ex-escravizado conseguiu se tornar o general de um exército revolucionário. O Toussaint era um ponto fora da curva, totalmente. Pensa só nessa combinação. Ele era alfabetizado e falava o francês dos colonizadores, não o dialeto local ou crioulo. Ele já tinha administrado uma fazenda, então tinha noção de organização. Era um cavaleiro espetacular, o que na época impunha muito respeito. E com 45 anos, com uma bagagem de vida que ninguém ali tinha, ele pegou aqueles grupos de rebeldes e transformou num exército de verdade. Ele era o cara certo na hora certa. Para sacar a mente do Toussaint, a gente precisa olhar para 3 influências principais. Isso aqui é bem importante. Primeiro, a educação, que era algo raríssimo para um ex-escravizado. Segundo, a leitura de um livro que meio que profetizava que um líder negro ia aparecer para libertar os escravos. E terceiro, o estudo das táticas de guerra de ninguém menos que Júlio César. Juntando tudo isso que a gente tem, um líder que se via como predestinado e que sabia exatamente como lutar. Imagina o impacto de ler uma coisa dessas. O tal do Abade Rainel perguntava, onde está este homem? E ele mesmo respondia, ele com certeza surgirá. Toussaint leu isso e com certeza pensou, esse cara sou eu. Isso deu para ele uma autoconfiança, uma força que era gigantesca. Então, com esse exército na mão, Toussaint virou o jogo. Derrotou franceses, espanhóis, ingleses, ele se tornou o governador da colônia. Mas aí, no auge do poder, ele tomou 2 decisões que se mostrariam fatais. Vamos analisar esses erros com calma. E aqui está o primeiro erro fatal do Toussaint, que foi um erro de cálculo político. Ele continuou acreditando na França que tinha libertado os escravos, a França revolucionária de 1789. Só que essa França já era. Agora, quem mandava era Napoleão Bonaparte. E para o Napoleão, o que importava era poder e grana.
E Haiti, para ele, significava lucro com açúcar, o que, claro, exigia a volta da escravidão. Então, atenção aqui, ponto crucial para a prova. O grande erro do Toussaint foi confiar em quem não devia. Ele mandava cartas para o Napoleão, jurando lealdade à França, achando que os dois eram aliados. Mal sabia ele que, enquanto Napoleão lia as cartas dele, já estava do outro lado do oceano, planejando como acabar com ele. Foi uma confiança cega que custou caro. O segundo erro fatal, e esse ponto é muito importante também, foi uma decisão econômica que foi, assim, trágica. Toussaint sabia que a ilha precisava da grana do açúcar para sobreviver. Mas para ter açúcar, precisava de gente trabalhando. E a solução que ele achou foi terrível. Ele obrigou os ex-escravizados a voltarem para o trabalho forçado nas plantações. Eram livres no papel, mas na prática a rotina era quase a mesma de antes. Com isso, ele libertou o povo da escravidão, mas acabou perdendo o apoio desse mesmo povo. Uma ironia terrível. E o resultado disso foi um desastre. O povo ficou tão revoltado que o próprio sobrinho dele, o Moïse, liderou uma rebelião contra ele. A reação de Toussaint foi brutal. Ele esmagou a revolta e mandou executar o sobrinho. Com isso, ele acabou com a oposição, mas também perdeu a coisa mais valiosa que tinha, a confiança do povo. Quando a maior força militar da Europa estava vindo para cima dele, ele estava o quê? Sozinho no poder. E essa ameaça chegou, e chegou com tudo. Napoleão, decidido a botar a escravidão de volta, mandou uma força militar gigantesca para São Domingos. Vamos ver agora como essa batalha final aconteceu e o que veio depois da vitória. A invasão francesa chegou em 1801, com 25.000 soldados, uma força absurda. A guerra foi devastadora. Toussaint acabou sendo capturado numa traição e foi mandado para morrer na França. E aqui, olha que ironia trágica, o cara que libertou 500 mil de pessoas do calor infernal do Caribe morreu de frio sozinho numa cela na Europa. Mas a luta não morreu com ele. Com Toussaint fora de combate, seus generais, como o Dessalines e o Christophe, assumiram a bronca. São eles os jacobinos negros do título do livro. E eles lutaram com uma ferocidade incrível. Para ajudar, a febre amarela, uma doença tropical, virou uma aliada inesperada, matando milhares de soldados franceses, incluindo o general que os comandava. No fim, foi a mistura da resistência implacável com a doença que garantiu a vitória. Em 1804, o Haiti era finalmente um país livre. E agora a gente volta para aquela pergunta lá do começo. Atenção total aqui, porque essa é a resposta que precisa estar na ponta da língua para a prova. Por que o Haiti, mesmo vitorioso, ficou pobre? Basicamente, por dois motivos. Motivo 1, econômico. Os ex-escravizados não queriam nunca mais voltar para o inferno dos canaviais. Eles largaram tudo e foram plantar comida para sobreviver. Com isso, o Haiti parou de exportar açúcar e saiu da economia mundial. Motivo 2, político. O resto do mundo, que ainda tinha escravos, ficou apavorado com o exemplo do Haiti. O resultado? Um boicote internacional. Ninguém queria negócio com eles. Eles conquistaram a liberdade na marra, mas o preço foi o isolamento total. E a gente chega, então, no legado dessa história toda. Uma história de um heroísmo incrível, mas também de um isolamento profundo que, de certa forma, marca o país até hoje. O Jacob Gorender resume isso de um jeito perfeito. Foi, sem dúvida alguma, uma das mais heróicas lutas emancipadoras do hemisfério ocidental. Uma nação inteira que nasceu do fogo da única revolta de escravos que deu certo na história. Não tem como descrever melhor. E, para fechar, fica esta reflexão para os estudos. A história do Haiti mostra que conquistar a liberdade, às vezes, não é tudo. Ela nos força a perguntar, e quando se vence a guerra justa, mas o mundo inteiro decide te punir por isso? O legado dos jacobinos negros é essa prova de que conquistar a liberdade, às vezes, é só o começo de uma jornada ainda mais dura.